Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar o nosso quadro 10 minutos com ciência. A gente vai ficar durante 10 minutos abordando um tema relacionado à ciência. Eu sou o Felipe Reis e o tema de hoje é da evidência ao paciente, unindo a pesquisa e a prática clínica. A ideia é justamente aproximar o que existe de pesquisa clínica com o que existe de prática clínica. Bem, então vamos começar pensando na seguinte situação. Um paciente com dor lombar que recebe uma determinada intervenção, seja ela qual for, e esse paciente melhora. Então, o que acontece aqui com essa melhora? Essa melhora ela é o somatório de efeitos inespecíficos versus efeitos específicos da intervenção. Então, pensa comigo, se essa intervenção aqui fosse um placebo e esse paciente melhorasse, essa melhora ao receber placebo, ou seja, ele está recebendo zero de benefício específico da intervenção. Então, se eu estou ofertando para o paciente zero de benefício de intervenção e esse paciente ainda melhora, essa melhora ela pode ser atribuída aos efeitos inespecíficos, como regressão à média, efeito Hawthorne, história natural, efeito placebo, co-intervenção. E a gente tende a supervalorizar as nossas intervenções. É muito comum a gente ouvir que o paciente melhorou e a gente acreditar que isso foi produto da nossa intervenção, quando na verdade isso é o somatório de efeitos inespecíficos e efeitos específicos da nossa intervenção. Então a gente precisa garantir que estamos dando efeitos específicos da intervenção para o paciente. Essa confusão ela também aconteceu com o Cochrane. O Cochrane ele foi preso e foi para um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial. E chegando no campo de concentração, os nazistas colocaram Cochrane para trabalhar como médico realmente. Né? Uma vez que ele falava inglês, falava alemão, ele tinha facilidade para conversar com vários outros presos. E ele chegou para os alemães e falou que ele não podia tratar aqueles pacientes porque ele só tinha aspirina. E os pacientes tinham tifo, difteria, uma série de outras doenças. E que se ele não tivesse a medicação adequada, esses pacientes iriam morrer, milhares de pacientes iam morrer. E após 6 meses, dos pacientes que ele havia tratado, apenas 4 haviam morrido. E esses 4 que morreram, eles morreram, 3 morreram porque tentaram fugir do campo. Então a gente tende muito a supervalorizar as nossas intervenções. Isso faz parte da confusão que o cérebro faz. Por isso que o Cochrane ele volta da Segunda Guerra defendendo a ideia que a gente precisa apoiar os nossos tratamentos na pesquisa clínica. Bem, o Daniel Kahneman, ele também traz a ideia, né? Daniel Kahneman é psicólogo, ele foi prêmio Nobel em 2002, o prêmio Nobel de Economia. Ele traz a ideia de como o nosso cérebro ele se confunde para as tomadas de decisão ou para avaliar o que está acontecendo na realidade. Então, o julgamento inferencial que o cérebro faz, ele ignora a teoria das probabilidades. O julgamento em condições de incerteza ele vai se basear num conjunto limitado de heurística. A gente entende heurística como atalhos cognitivos, ou seja, para a gente tomar uma decisão, a gente vai ignorar parte da informação que está acontecendo. Né? Então, vamos a esse exemplo. A Linda tem 31 anos, é solteira, uma pessoa sincera e muito brilhante, licenciou-se em filosofia. Enquanto estudante, ela era profundamente interessada por questões de discriminação social e outros assuntos sociais. Participou de manifestações antinuclear. Qual das seguintes alternativas é mais provável? Linda é bancária e feminista. Esse caso foi apresentado na década de 80 e a maior parte das pessoas que participaram do estudo escolhia a letra B, que Linda era bancária e feminista, porque apoiava-se num conceito que foi chamado de heurística da representatividade, que diz que a probabilidade de um objeto pertencer a uma categoria é dependente do grau em que esse objeto representa as características essenciais da categoria. No entanto, ela deixa de lado uma regra básica de probabilidade, que diz que a probabilidade da conjunção de 2 eventos é sempre igual ou inferior à probabilidade da ocorrência de apenas de um desses eventos, ou seja, Linda ser bancária e feminista tem a mesma probabilidade ou tem uma probabilidade inferior da Linda ser bancária. Então, quando a gente fala desses efeitos específicos da intervenção, a gente tem uma pergunta clínica na cabeça. A gente quer saber se determinada intervenção funciona ou não. Então, essa pergunta clínica ela se apoia no acrônimo chamado PICO, ou PICOT, em que a gente tem o P de paciente, intervenção, o C de comparação, o O de desfecho, ou outcome,
e T de tempo. E o que a gente quer saber é selecionar intervenções que vão ajudar esse paciente que valem o tempo e os custos envolvidos e que também reduzam os danos. E essas informações, para as perguntas clínicas, elas vêm provenientes de ensaios clínicos aleatorizados e de revisões sistemáticas. Não servem, por exemplo, relatos de caso, não servem pesquisas básicas, ou seja, pesquisa de biomecânica, pesquisa de fisiologia, estudos sem grupo controle, revisões narrativas. Esses estudos não servem para tomada de decisão porque eles não falam sobre efeitos específicos da intervenção. E as fontes de evidência que a gente tem, a gente precisa fugir de revistas predatórias, de artigos com baixa qualidade metodológica, fugir do Google e nos apoiar em bases de dados robustas, como a PEDO e a PubMed. Bem, e quando a gente encontra o artigo, será que esse artigo me serve? A gente tem algumas perguntas para responder, para saber se ele serve. Bem, os resultados são transferíveis para o meu paciente? Meu paciente se parece com os critérios de inclusão dos pacientes do estudo? Existem razões para suspeitar que meu paciente não alcançaria os resultados do estudo? O estudo abrange aspectos clínicos relevantes? As vantagens apresentadas superam os possíveis efeitos colaterais, complicações e custos? Bem, então vamos pegar como exemplo esse estudo. Imagine que seja um estudo que tenha avaliado dor em um grupo de pacientes submetidos a um tratamento, uma intervenção medicamentosa versus uma intervenção placebo. Esse estudo é um estudo com alta qualidade metodológica. Então, após o tratamento, 4 semanas após o tratamento, né, ou seja, imediatamente após o tratamento, o paciente teve uma intensidade de dor de 2,4 versus o placebo 4,4, 3 meses 4 versus 4,5, 6 meses 4,3 versus 4,6. Primeira pergunta que a gente vai fazer é, essa diferença que eu vejo aqui nessa tabela, ela é estatisticamente significativa? Ou esse resultado foi encontrado ao acaso? A gente pode olhar aqui pelo p-valor, se esse p-valor é maior que 0,05, a diferença, independente do tamanho da diferença, da magnitude da diferença, se o p-valor for maior que 0,05, isso foi encontrado ao acaso. E a outra maneira da gente observar é pelo intervalo de confiança. Se o intervalo de confiança cortar o zero, também esse resultado foi encontrado ao acaso. O tratamento foi efetivo? Bem, a gente consegue observar que de 5,5 caiu para 2,4, mas de 5,7 caiu para 4,4 no placebo também. Mas o tratamento ele reduziu a intensidade de dor. Agora, o que a gente vai fazer é a diferença clinicamente importante. Né? Ou seja, quando eu comparo a diferença entre 2,4 aqui para 4,4, o tratamento teve uma diferença de 2 pontos em relação ao placebo. Isso mostra, por exemplo, que o paciente ele reduziu a sua intensidade de dor de 6 para 4. E quando a gente olha aqui o segundo 3 meses, o resultado já foi de 0,5, já não é tão importante assim. Aí também em 6 meses 0,3. Então se a gente colocasse isso num gráfico, né, como se fosse um forest plot, imagine que isso aqui fosse uma balança. Tá? Então eu peso para o tratamento ou peso para o controle. Então, se a gente pegasse ali o pós-tratamento imediato, a gente teria pesando aqui para o tratamento. Se fosse 3 meses, também estaria pesando para o tratamento. Mas quando a gente olha para 6 meses, ele já encosta na linha do zero, ou seja, ele já fica ali mostrando que não existe diferença entre tratamento e controle. Bem, então como é que a gente transfere isso do artigo para o paciente? Primeira coisa que a gente vai ver é caso o paciente se assemelhe à amostra do estudo e ele receba o benefício do tratamento, eu espero que ele tenha o mesmo efeito médio, ou seja, se eu aplico esse tratamento no meu paciente, eu espero que a redução de dor seja de 2 pontos, não mais que isso. Ou que ele varie entre reduzir 1,2 ou 3,8, porque ele também pode variar entre o intervalo de confiança. Bem, o que a gente precisa lembrar? Eu vejo meu paciente melhorando. Pense nos efeitos inespecíficos, no viés de confirmação e na incapacidade do cérebro de fazer análises probabilísticas. Lembre-se também que a percepção do efeito de tratamento significa os efeitos inespecíficos mais os efeitos específicos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima, pessoal.